aqui no meu caminho para ir para um workshop de printmaking, que eu não sei a tradução. Eu vi uma amiga minha fazendo, a Clícia, há um tempo atrás, mas ela estava fazendo carimbo, e pelo que eu entendi, esse workshop é usando o mesmo material que ela usou para fazer os carimbos, mas para fazer prints, para tipo fazer um quadrinho assim, alguma coisa assim. Posso estar enganada. Eu tô indo para ver como é, eu gosto de experimentar coisas e eu fiquei apaixonada quando eu vi a Clícia fazendo. E eu quero aprender a técnica, super animada, pensando em tirar um tempinho depois para organizar as ideias também, ir para um café, desenhar um pouquinho, talvez. É isso, muitos planos, mas assim, a viabilidade disso, não sei. Vocês também são assim, de fazer 1 milhão de planos e aí depois chega na hora não dá de fazer nada, só faz uma das coisas. Eu tava pensando em ir a pé, mas eu acho que vou chegar lá muito suada e muito cansada, então eu vou pegar um desses caminhões aqui, vou tentar. Gostei. Tô animada pra fazer quando eu chegar em casa, tipo, quando eu chegar em casa mesmo, né? Em Portugal, pra comprar os materiais e fazer. Gostei da ideia de fazer, tipo, um quadrinho assim. Agora estou indo almoçar. Achei um restaurante aqui perto que é vegetariano. Não sou vegetariana, mas eu tô gostando das comidas vegetarianas aqui mais do que as comidas com carne, porque geralmente as comidas com carne eu não sei como fica, porque às vezes vem um frango bem gostoso e às vezes vem um frango, então acaba que eu tô curtindo mais comer comidas sem carne aqui. Fui agora também no restaurante que eu queria ir, tava muito cheio. Vou dar uma andada pra ver se eu encontro alguma coisa decente. O meu restaurante favorito é aqui perto, chama Aroedi, porém ele tá fechado, ele fecha nos domingos. Não sei, tô até pensando em de repente ir direto fazer uma massagem e de repente em um restaurante mais tarde. Eu ia sair pra fotografar, mas fiquei super cansada agora só de sair nesse calor, tá? É 1h pouca da tarde. Tá muito quente aqui, a luz não tá boa, não favorece. Então eu vou pra um café agora, dar uma relaxada e desenhar um pouco. E é isso. Aí no fim eu demorei tanto pra fazer minhas coisas lá no workshop, porque resolvi fazer um monte de coisa com detalhes. E aí não mostrei pra vocês o resultado final, porque no fim ela deu uma... como que chama? Um papel, tipo esses papéis de aquarela, pra gente fazer uma composição com as coisas que a gente fez e até mesmo com as coisas que tem lá. E aí não mostrei o resultado pra vocês, né? Mas na hora que eu chegar em casa eu mostro. Usa muito aquelas vassouras de palha e me lembra muito, me dá muito a sensação do Perfect Days. Não sei se vocês já assistiram esse filme.
lindo, acho que é um dos meus filmes favoritos da vida. O cara acorda toda manhã com o barulho da senhorinha, da vizinha dele varrendo a calçada com uma dessas vassourinhas. Sempre quando eu passo aqui e alguém tá varrendo, como aconteceu agora, eu fico tipo... ai... saudades. Já quero assistir de novo. Acho que eu já assisti 3, 4 vezes esse ano esse filme. Assim, eu suspeito que eu tenho um pouco de medo de me decepcionar assistindo filme ruim. Então eu acabo assistindo sempre o mesmo. Descabelada, porém feliz. Tava precisando mesmo dar uma relaxada. Agora eu vou só chegar no apartamento, assistir uma sériezinha, comer alguma coisa e dormir. A coisa legal daqui é que esses coisas aqui, diferente da Europa, funcionam de verdade. Aqui na Europa tu aperta esse negócio, é só pra placebo, assim. Sério, eu não me canso de passar pelo templo e ver essas coisas. Muito perfeito. O que eu fiz da primeira semana aqui em Chiang Mai, eu mostrei um pouco melhor como que funciona esse negocinho aqui, esses balõezinhos. Eu coloquei um também, inclusive. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês verem. Então, gente, vou mostrar pra vocês as coisas que eu fiz. Eles estavam tão lindos, assim, rosas, com aquelas asas tão lindas. E aí eu, enfim, lembrei disso e fiquei com vontade de fazer um flamingo. E aí, já que estava no tema água, pássaros que ficam na água, eu fiz esse padrãozinho aqui. Eu queria fazer um que fosse, tipo... Eu gosto muito desse tipo de padrão. Então... eu achei que lembrava água também. Eu decidi fazer esse. E fiz esse peixinho também, que eu achei numa referência. Eu pensei em fazer um peixe, mas tinha pensado em fazer um peixe mais simples. Mas daí achei esse, e aí eu lembrei que essa semana também, quando a gente foi almoçar num restaurante, tinha uns desses peixes, daquele peixe meio vermelho, meio laranja, assim. E aí achei legal também trazer isso dessa semana. E também fiz uma florzinha pra matar tempo. Mas é isso. Aí essa flor foi meio aleatória, assim. E aí aqui estão os testes que eu fiz. Essa tinta é tipo uma tinta pra pôster, eu acho. Eu não sei como se chama. A menina falou que é poster paint. Então ela fica com uma textura gostosa, assim. Levinho e meio áspero. E aí aqui é os testes que eu fiz. Aqui, tipo, tinha passado muito pouca tinta. Aqui também passei muito pouca tinta, aí ficou umas falhas. Aí aqui eu já passei mais tinta e já ficou um pouquinho melhor. A mesma coisa aqui com isso. E os peixinhos aqui, eu tentei fazer tipo um degradê de vermelho pra amarelo. Tinha mais cores primárias, eu também fiquei com um pouco de preguiça de misturar, já que eu tava testando e tal. Mas enfim, foi esse o teste. E aqui o resultado final que eu trouxe dobrado na bolsa. Pronto, ficou assim. Eu achei que ficou faltando coisas. Primeiramente, eu achei que essa folha era muito grande, devia ter sido uma folha A4, porque... sem necessidade de fazer uma folha tão enorme. Eu gostaria de tentar numa folha A4, porque eu acho que já ia ter preenchido mais só com essas coisas. Mas eu gostei como ficou o padrãozinho aqui da água. E aqui, eu acho que faltou ainda... que eu não passei muito bem a tinta aqui. Então, ele ficou falhado. Eu também não sei, acho que um pouco da textura do papel, ó. Então, acho que ficou meio falhado. Talvez por ambas as coisas. Talvez porque eu não passei muita tinta e talvez por causa da textura.
E aí coloquei esses peixinhos aqui. Queria ter feito mais peixinhos, eu acho, pra que ele ficasse numa posição diferente. E aqui em cima, não sei, queria colocar alguma coisa mais, sabe? Mas também não tinha mais tempo. Já tinha terminado o workshop, eu já, tipo, tava correndo pra sair. Mas eu acho que eu até, tipo, talvez, pra ficar uma coisa mais harmônica, porque aqui ficou muito pesado, eu acho que eu faria esse padrãozinho azul de novo, sabe? Ou essa aguinha aqui, que enfim, colocaria a mesma coisa aqui em cima, talvez, mas não sei se ficaria muito pesado. Mas é isso, gostei bastante, eu vou comprar mais desse material quando eu estiver lá em Portugal. Vou comprar esse material pra fazer e vou pesquisar esse negócio dessa tinta pra eu fazer mais em casa, pra eu brincar um pouco. Adorei a experiência, assim, é muito relaxante, tipo, esse rolê de ficar cavando isso é muito satisfatório, é muito bom e, enfim, tu tem que concentrar. Eu machuquei meu dedo porque eu estava um pouco... Não é que eu não estava concentrada, é que eu fiquei segurando, sabe? E aí eu fui com o negócio, a espátula no dedo, bem minha carinha. Enfim, tem que fazer o rolê bem focado, assim. E eu gostei bastante. Eu até pensei em fazer cerâmica hoje à tarde. Esse terminava 12h30 e ia ter um workshop de cerâmica às 2h. Mas eu não consegui fazer porque eu tava sem dinheiro, porque aqui as coisas são assim, gente, a maioria dos lugares só aceita pagamento em dinheiro, então eu não tinha dinheiro suficiente pra fazer, mas vou fazer nas próximas semanas. Eu fazia cerâmica em Portugal, lá em 2021, e eu amava. Eu falei de cerâmica porque me lembrou um pouco esse processo, sabe? Meio meditativo, assim. Eu acho que tipo uma meditação ativa, sabe? Tu tá fazendo o negócio, mas tu tá super concentrado, tu tá tão concentrado que tu não consegue pensar em mais nada. Então, eu achei uma prática muito gostosa e quero continuar fazendo, mas a próxima vai ser um workshop de cerâmica que eles têm lá também, e eu tô com muita vontade de fazer porque me dá uma paz, cara. Cerâmica eu acho que é um dos meus hobbies, é o meu hobby favorito, assim, de manualidades, porque, não sei, tem alguma coisa de muito relaxante com mexer no barro, amassar o barro, fazer ele ficar lisinho, moldar ele da forma que tu quer. Muito bom. Mas enfim. Aí eu esqueci de mostrar pra vocês. Gente, né? Essa canetinha aqui, Brush Pen, ela deixa... A que eu comprei duas. Uma não é líquida o suficiente, a outra é muito líquida, e aí ela tá passando. Eu tô pensando em uma solução de fazer colagem. Usar essas páginas pra fazer colagem, pra não perder elas. Se eu pintasse esse aqui, ia passar, ia ficar uma bosta tudo. Queria mostrar pra vocês o que eu pintei lá. Eu decidi ilustrar a minha semana, essa última semana que passou, com as coisas que eu mais gostei daqui, com as coisas que eu mais gostei de fazer aqui. E aí eu fiz, tipo, em quadrinhos, assim. Eu fiz um curso na Doméstica que a moça fazia umas coisinhas assim, fofinhas. E eu tô tentando fazer ou da minha semana que passou, das coisas pelas quais eu sou grata, ou, tipo, aqui eu tava fazendo o planejamento da semana. E aqui eu decidi fazer uma coisa sobre as coisinhas que eu fiz essa semana, então, que eu fiz, o que eu gostei de fazer, tomando mate todo dia, e trabalhar de um café, o Yipeng, que é o festival aquele das lanternas, sentar lá em cima do prédio, na piscina, pra pegar sol, fazer massagem, o Flamingo de novo, obcecada, né? A gente foi no cinema também ontem assistir Gladiador, e foi um cinema muito bom, muito confortável, e o workshop de arte. Eu adoro fazer isso porque, pra organizar a semana, tem me ajudado bastante a visualizar, porque às vezes se eu escrevo só numa to-do list, assim, eu acabo me esquecendo, e ver a imagem, eu sou uma pessoa que precisa muito das imagens, então ver a imagem me ajuda a lembrar melhor, e também torna as obrigações mais divertidas. Enfim, e tô gostando bastante de fazer também nesse sentido de coisas que eu curti fazer e tal, porque quando eu folheio, assim, eu olho e eu penso, legal, e eu lembro direitinho do momento em que as coisas aconteceram, da sensação mesmo, sabe? É uma prática bem legal, apesar de não estar perfeito, de a qualidade técnica dos desenhos não ser das melhores, mas eu acho que tá sendo também um exercício bom pra eu me desprender do perfeccionismo e só aproveitar o momento, sabe? E também é uma prática que eu fico fazendo, eu acabo meio que sentindo uma meditação ativa, assim, porque eu fico prestando atenção nos detalhes, como que eu vou pintar, me concentro, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Até mais!